Entidades lançam um plano nacional de enfrentamento à pandemia de Covid-19. E para falar conosco a respeito disso, temos aqui a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Lúcia, o SEBS, junto com outras entidades de saúde coletiva, lançaram esse Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 e queria que você falasse para a gente quais são os principais pontos desse plano. Olha, os principais pontos, nós lançamos esse plano no dia 3 de julho, que foi fruto de uma ampla participação de várias pessoas de cada uma dessas entidades e várias entidades da saúde coletiva do Brasil, a Abrasco, SEBS, a Rede Unida, a Sociedade Brasileira de Bioética, enfim, um número expressivo de entidades da saúde coletiva brasileira, né? Esse plano, ele tem várias, é um plano de 60 páginas, ele passa por uma análise bastante densa de vários pontos, desde a complexidade da pandemia, desde os agentes biológicos, biomoleculares e clínicos, o panorama epidemiológico, a questão da consolidação do Sistema Único de Saúde, a questão das políticas de bem-estar social e, no final, passa também pelas populações vulnerabilizadas e, no final, nós fazemos um conjunto de recomendações para o governo federal, para as autoridades sanitárias, para a sociedade. Então, na verdade, é um plano vivo, um plano aberto, ainda porque a metodologia que nós estamos adotando é uma metodologia de construção participativa e um diálogo aberto com a sociedade. Então, ainda é possível a contribuição de quem tiver contribuições a dar, porque ele será um documento vivo que já está na página da marcha da Frente pela Vida que nós estamos organizando e que já fizemos uma primeira manifestação dia 9 de junho, que foi a Marcha pela Vida. Agora, Lúcia, o texto da apresentação do plano diz o seguinte: a presente proposta representa assim uma contribuição da sociedade viva na expectativa de suprir lamentável omissão do governo federal no cumprimento de seu papel perante a população. Eu queria que você falasse justamente a respeito disso, né? O governo federal tem sido muito criticado desde o início dessa pandemia e tem sido lento para algumas ações e em outras ele simplesmente, as ações que deveriam ser tomadas, ele não as toma. Com esse plano você acredita numa possibilidade de diálogo com o governo federal ou, na verdade, a saída vai ser conversar com o Congresso Nacional, com outras instituições do poder público, com o próprio Ministério Público, prefeituras, governos? Como você acha, esse diálogo vai acontecer? Olha, eu acho que não. Esse diálogo não vai acontecer porque o projeto do governo é um projeto muito claro, é um projeto genocida, um projeto que em algum momento será responsável e responsabilizado criminalmente, porque é uma disseminação de propostas que realmente provocam o extermínio de uma larga parte da população brasileira. Então, eu não tenho a menor expectativa de que o governo terá uma resposta positiva. Primeiro, porque ele está destruindo o Ministério da Saúde. Hoje o Ministério da Saúde está ocupado militarmente, não tem a menor... É algo absolutamente grave, porque o Ministério e o governo federal não estão exercendo nenhuma liderança na articulação de um plano nacional de enfrentamento da pandemia. E por isso as entidades elas foram obrigadas a se manifestar. Na lacuna, na ausência do governo federal, nós estamos apresentando esse plano para a sociedade como parte também de uma estratégia de construção de uma autoridade sanitária democrática. Nós estamos construindo uma autoridade sanitária democrática para oferecer à sociedade, no diálogo com parlamentares, com o Congresso Nacional, com o Judiciário, enfim, com todos os segmentos, movimentos populares e sociais, para que realmente haja uma clareza da sociedade de quais os rumos, porque nós hoje é uma Manaus sem rumo,
o Brasil hoje é um dos piores, se não o pior país do mundo no enfrentamento da pandemia. Hoje nós já estamos com mais de 1.500.000 casos confirmados, fora aqueles subnotificados. Temos quase 62 mil mortes pela Covid-19. Então, estamos diante de uma catástrofe sanitária. E a população, no desespero, na falta de orientação, parte para atitudes completamente bárbaras, como essa abertura sem nenhuma condução, que faz as pessoas irem, parece até que num desespero, comemorando ninguém sabe o quê, porque, na verdade, nós temos hoje que está lamentando as mortes evitáveis de milhares de brasileiros, e, na verdade, a tentativa do lançamento do plano é ainda para interferir na realidade, porque nós consideramos que, a partir de um plano denso, de um plano que tem muita fundamentação, ele possa ser um orientador, porque nós temos muitos estados, muitos municípios brasileiros que estão cumprindo o seu papel, que estão cumprindo a sua responsabilidade. Temos agora, com a saída do ex-presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Beltrame, que foi secretário do Pará e que foi, na verdade, obrigado a isso, dada a perseguição até do governo federal, mas assume agora a presidência do CONAS o secretário estadual de saúde do Maranhão, que com certeza poderá ser também parte desse diálogo das entidades da saúde coletiva com as várias instâncias que querem ainda realizar um trabalho à altura das necessidades sanitárias, econômicas, sociais e políticas que o Brasil está enfrentando nesse momento. Nós, nesse plano, ressaltamos, entre outras coisas, né, também a importância das medidas de proteção social, que a gente vem falando o tempo inteiro, e que são medidas que permitem a adesão da esmagadora maioria da população à medida ainda preconizada no momento, que é a medida do isolamento social. Quer dizer, se você não tem, e nós achamos que essa renda básica ela deveria ser até perenizada, porque o Brasil já estava enfrentando problemas anteriores à pandemia, que foram talvez revelados de uma maneira mais dura nesse momento da pandemia. Quais sejam eles? A desigualdade abissal da população brasileira, e essas áreas periféricas da população brasileira precisam de uma proteção mais robusta, porque senão a população vai querer um prato na mesa para comer todo dia. E se não tiver esse apoio substantivo de uma proteção social. Hoje nós temos 40 milhões de pessoas em trabalho precário no Brasil, 13 milhões de desempregados, que não foram fruto da pandemia, agravados foram por ela, mas já havia antes esse problema social gravíssimo. Então, nós estamos querendo contribuir com esse plano para que a gente já esteja construindo o pós-pandemia. Quer dizer, nós sabemos que uma situação como essa, dessa catástrofe sanitária, vai permanecer um longo tempo no Brasil. É importante a gente ter medidas de fortalecimento, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Nós temos um desfinanciamento gravíssimo do Sistema Único, com uma perda de recursos de 22,5 bilhões depois da emenda constitucional 95, e mesmo agora, no orçamento emergencial para a saúde, feito no momento da calamidade emergencial da pandemia, que foram 39 bilhões destinados à saúde, 2/3 desse dinheiro é até de pasmar. Eles sequer foram empenhados e liberados ainda, estão todos parados. Quer dizer, então não há como você se organizar um país do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, social e político, se não nos manifestarmos. Então, é uma contribuição das entidades da saúde coletiva ao debate público brasileiro, que hoje não existe. O governo não quer fazer esse debate, é omisso com relação a esse debate, é irresponsável com relação a esse debate, e nós chegamos à conclusão que nós temos que entrar
nesse momento, uma disputa de um projeto claro, oferecido a toda a sociedade brasileira para enfrentar essa pandemia que terá uma longa duração e não está acabada, porque parece, pelo governo, ele decretou, não acredita na ciência, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação está totalmente precarizado, desfinanciado, porque o governo trabalha contra a ciência no Brasil. Então, é uma contribuição nossa para esse debate que ainda vai ter uma longa permanência na sociedade brasileira. Tá certo, Lúcia. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, médica sanitarista pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.